Fala pessoal, hoje a gente vai estar apresentando o nosso Tech Challenge 4. Na nossa escolha do tema, a gente optou por um sistema aí de reserva, né, para coworking, né, para espaços de trabalho. Eh, Ele tem como objetivo aí seguir tudo que a gente aprendeu, né, nesse módulo, voltado aí para arquitetura limpa e também focado, né, na separação aí de responsabilidade, preocupações e dependências e regra de negócio, né. Então, seguindo o o nosso script aqui, né, eh, devido ao alto relacionamento, né, entre as entidades, né, a gente optou pela escolha do banco de dados SQL Server, né. Então, o banco de dados SQL Server é bem robusto, né, ele nos permite criar, queries, poderosas ali, né, então esse foi um fator importante para a nossa escolha. Bom, seguindo um pouco sobre, as funcionalidades, né, do nosso sistema, ela inclui, né, o cadastro de novos clientes, cadastrar os espaços ali de trabalho, né, chamado coworking. Eh, a gente cadastra as salas também, o sistema é capaz de realizar esses cadastros, e também realizar, né, as reservas, né. Dentre as reservas, tem algumas validações, né, por exemplo, o horário, eh da abertura do local, então todas as checagens que a gente precisa fazer, né, para realizar uma reserva, né. E também aqui um dos critérios de aceite também aí, é relacionado a confirmar o pagamento, né, se o valor ali for menor do que, foi reservado ali, né, do que o cliente ali reservou, a gente também tratou essas reservas, isso aí na nossa API. Também o sistema ele é capaz de realizar, o cancelamento de reserva, né, e também a marcação, né, de presença, né. Se a pessoa ali reservou, mas de fato ela foi lá, até o espaço, né, para atuar lá, né. Bom, em relação ao nosso projeto, ele usa o .NET 8, ah, a gente usa o SQL Server, a gente, usa o Entity Framework, o Automapper, o Dependency Injection nativo do .NET, Fluent Validation para realizar algumas validações de negócio e o Swagger para documentação. Agora a gente vai estar indo para o projeto e, falando um pouco mais aqui da nossa estrutura, né. Por conta do módulo aí ser de arquitetura limpa, nós separamos, né, para atender aí alguns critérios, né, alguns princípios da arquitetura limpa. Eh, a ideia é a gente ser um pouco independente, né, de framework. Essa aplicação ela precisa ser, né, testável, né. Se vocês, repararem, né, a gente fez uma separação das responsabilidades, né, separamos responsabilidades, separamos as camadas, né, eh de cada assembly aqui, né, separado por domínio, aplicação, a API, né, a camada de apresentação. Criamos aqui uma common, uma camada para armazenamento ali de uso comum, como um todo do projeto. A nossa camada de infraestrutura, que basicamente ela eh, é usado, né, o ORM da Microsoft, o Entity Framework, e nele a gente faz as configurações, né, das tabelas que estão na base de dados. Um exemplo aqui a gente pode pegar do próprio coworking, né, que a gente denominou aqui é o nome da tabela, né, a quantidade de caracteres e os tipos dela. Bom, indo para parte de execução do projeto, né. Eh, Aqui a gente vai estar, fazendo a execução do projeto e criando de fato aí fazendo um processo de criação de coworking, de sala, né, fazendo uma reserva e, confirmando essa reserva e, a gente fazendo um pagamento aí dessa reserva. Então, inicialmente aqui, eu acabei esquecendo de comentar sobre os nossos testes, né.
Então aqui a gente realizou os testes da aplicação, domínio e data. Vou rodar ele aqui bem rapidinho, como é algo mais tranquilo. A gente então fez uma cobertura aí de teste com 74 aí testes, né? Acabei de rodar eles aqui. A gente seguiu aqui um Fine Code Coverage, né? A gente atendeu um mínimo aí de 70%. Então, a nossa camada de domínio está 70%, a nossa camada de dados está 91%. Testes, então a gente atingiu aí estabeleceu que 70 seria o nosso mínimo, e então foi realizado esses testes. Então, agora bora rodar o projeto e ver isso funcionando. Então aqui a gente usa o Swagger para fazer a documentação. Então os domínios, né, as nossas entidades, elas estão separadas aqui conforme a documentação está sendo mostrada. Então, inicialmente em coworking, né, a gente pode fazer a criação de um coworking, né? Eu vou estar aqui realizando uma criação de um coworking aqui para nós e eu vou estar já vou estar colando já vou estar colando aqui um payload para a gente poder fazer algo mais rápido aqui, tá, pessoal? Então aqui é o nosso coworking, né? Espaço de trabalho. Ele vai funcionar das 8 às 18. Como a gente está gravando um pouco mais tarde, hoje agora é 18h25, a gente só vai mudar o horário de funcionamento dele para a gente de fato conseguir uma reserva, senão as validações vão cair no horário fora, né, do expediente. Então, por a gente vai colocar aqui um, um horário aqui a partir das 19 horas, né? A partir das 19 horas, eu vou colocar aqui que ele é até às 22, mas que o working funciona das 7 às 22. Então, a criação de um novo coworking foi realizada com sucesso e ele me gerou um ID aqui 4. Então, numa pesquisa bem simples, né? A gente detalhou aqui o summary para uma orientação de quem está olhando essa documentação, né? Então, aqui como é uma busca por ID, a gente realiza essa busca aqui. Então, retornou nosso coworking, Lua X. Então, exemplo 1, 2, 3, bairro Central. Então, ele é das 19 às 22. Perfeito, a gente até obter todos aqui. Vai aparecer outros coworks que a gente já fez alguns cadastros, né? Mas não é algo que é só para mostrar o funcionamento mesmo da API. O push também, a gente já consegue atualizar um coworking, né? A gente pode chegar aqui num coworking e fazer a atualização dele sem nenhum problema. Então, criamos um coworking. Agora vamos criar um cliente para esse coworking aí que a gente criou inicialmente. Então, o nosso ID dele é 4, né? Então, a gente vai fazer um cadastro de um cliente agora aqui. Eu vou também pegar um payload aqui para a gente ganhar tempo. Payload pronto, né? Vou colocar aqui vamos alterar o nome aqui. Luciano Ferreira. Então, e a gente vai alterar um pouco o CPF aqui. Vamos colocar um número. Então, a gente vai fazer o cadastro aqui da Luciana. Aqui ela falou que o e-mail já está utilizado, então a gente acabou caindo numa validação aqui, que o e-mail já está sendo utilizado. A gente vai alterar isso. A gente vai fazer a luciana@email.com.br. Então, cadastramos a Luciana. Agora a Luciana ela tem o ID 4, por coincidência do coworking também. E a Luciana agora ela já tem um cadastro aqui no nosso coworking, né? Aqui a gente também, a nossa API, eu posso obter ali todos os clientes, né, de uma forma mais gerencial, todo mundo que já cadastrou aqui, todos os nossos clientes desse coworking. E também eu posso pegar somente a Luciana, que foi cadastrada. Após isso,
a Luciana já está cadastrada, ela irá fazer uma reserva no nosso coworking. Eu vou estar pegando também. Na realidade, ela não faz uma reserva ainda, porque ainda nesse coworking não foi criada uma sala. Então, vamos estar criando uma sala para esse coworking. Inicialmente ela está aqui. Eu vou criar uma sala chamada Thor. A capacidade dela é de 10 pessoas e o preço por hora são R$ 20. O coworking que eu vou vincular essa sala é o Coworking 4, né? Que é o estabelecimento aí, o espaço de trabalho 4. Então, inicialmente cadastramos o coworking, ou a sala. Podemos obter a sala aqui, que ela é o número 4. Então, a sala 4, ela é do coworking Lua X, né? Então, um coworking pode ter várias salas, né? Próximo. Agora a gente vai fazer, de fato, uma reserva, né? Nessa sala que a gente criou. Então, para eu fazer uma reserva, eu venho aqui, eu vou pegar também um payload pronto aqui para nós, para a gente ganhar tempo. E aí, o nosso cliente, né, ele é do ID 4, né, a Luciana, e a sala, né, que é a sala Tor, ela é também ID 4. Então, eu vou falar que a, a Luciana, aqui a gente jogou um dia, né, normalmente, ele faz um dia para frente aí, mas aqui para o efeito de teste eu vou falar que é o dia de hoje, que é o dia de hoje, 14. Após isso, eu vou colocar só um ajuste aqui para 19 horas, né? Eu vou colocar aqui 22 horas. Então, vou colocar 19, 20, vamos colocar 21 horas, tá? Vai ficar 3 horas aí. Beleza? Fez uma reserva, então automaticamente a Luciana está reservada, fez a reserva. E a gente consegue consultar a reserva dela. Aqui, o número da reserva dela é a número 6. Reserva número 6. Opa! Reserva número 6. Então, reserva número 6. Então, na sala Tora, a Luciana já fez uma reserva para ela, que é das 19h21. O custo ali que ela vai pagar, o valor de R$ 40. São 2 horas, né? E o preço por hora da sala Tor é R$ 20. Então, tá correto aqui o nosso valor. E agora ela vai, né, de fato, confirmar a presença nessa, né, confirmar a reserva, né? Então, ou seja, ela precisa confirmar a presença, né? Ou seja, a hora que ela chega lá, como se fosse um check-in. Então, aqui eu vou passar o número da reserva dela. O número da reserva dela é o 6. E a gente vai tentar executar aqui. Executamos, ela nos deu um ok, né? Que foi confirmado com sucesso. Olhando um pouco para a base de dados aqui, olhando um pouco para a base de dados do que foi armazenado, o nosso coworking foi criado aqui, ó, perfeitamente, lá das 19 às 22. O cadastro da Luciana aqui foi feito perfeitamente. A sala que nós criamos e o preço por ela também foi criado aqui. E a nossa reserva. Então, a reserva da Luciana, né, o Customer ID 4, né, que representa a Luciana, ela já confirmou presença aqui. Se ela não confirma o comparecimento, né, a presença dela, o número é um booleano, né? Então é true ou false. Aqui ficaria como 0. Acabei não mostrando nesse processo. Mas isso modificou aqui. Agora, de fato, ela confirmou o comparecimento e agora ela vai fazer um pagamento. Ela usou o espaço lá e agora ela vai confirmar o pagamento e aqui vai ter algumas atualizações. Então, por exemplo, status, né? Status de pagamento, a gente tem pendente, que significa 1, concluído, que é 2, e 3, que é falha. Então,
Normalmente o 2 aqui é um concluído. E reserva, né? Status de reserva, a gente tem 1 pendente, 2 confirmado, 3 cancelado. Então, a gente já teve alguns cenários aqui de cancelado, né? Uns de confirmados, que ó, quando o cara confirma também, ele, na sequência ele já é certo que ele já vai fazer o pagamento, tudo certinho. E agora a gente vai fazer esse passo aqui com a Luciana. Seguindo aqui com a Luciana, a gente vai fazer um pagamento. Então, para realizar um pagamento, eu preciso informar o Customer ID da Luciana, que é o 4, o número da reserva dela, que é o 6, e o valor que ela vai, né, pagar. Um pouco antes eu tinha falado ali que ela reservou por 2 horas, então ela vai pagar, e o preço da sala ali por hora é R$ 20. Então, se a gente falar que a gente vai pagar, se a Luciana tentar pagar R$ 10, ela vai cair numa validação nossa, e não é possível realizar esse pagamento, né? Porque foi diferente do reservado. Após isso, a gente vai de fato fazer um pagamento de R$ 40, que é o que ela reservou. Então aqui deu um retorno para a gente, um sucesso. A gente vai dar um F5 aqui para atualizar a nossa linha. E aqui a Luciana fecha o ciclo dela. Então ela confirmou, o status aqui de reserva já é como confirmado, né? A data do pagamento que ela foi realizada, o valor que ela pagou, o status de pagamento que 2 é concluído, né? E aqui as informações dela. Após isso, a gente conclui um processo de criação de coworking, validações. Acho que o projeto ele está bem bacana. Dúvidas de validações, elas estão no README do próprio projeto. Então, a gente está adicionando o README que contempla essas validações. Algumas validações a gente passou, mas para não estender muito o vídeo, nós optamos por falar, né, algumas aconteceram naturalmente, né? Mas outras a gente descreveu aqui para ser o mais breve possível. Voltando aqui um pouco na arquitetura, né, do projeto, nós já falamos sobre os testes, já falamos sobre a arquitetura, e eu acredito que a gente atendeu aí aos requisitos que foi passado para a gente. E com isso, nós finalizamos aí a nossa gravação. Espero que vocês gostem aí do projeto e um abraço.